Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui neste dia especial em virtude da 41ª AGO com um dos nossos terapeutas familiar, pastor Edivaldo Rodrigues, que é mestre no assunto, tem ministrado seminários, tem ministrado para casais, para famílias, ao longo dos anos, ao longo do seu ministério, e tem na bagagem um grande cunho de terapia, de recursos para ajudar as famílias. E eu quero aqui cumprimentá-lo neste programa especial e dizer que nós estamos felizes e honrados com a sua presença. Seja bem-vindo. Pai do Senhor, pastor Rui, Pai do Senhor, todos que nos assistem a esse podcast. É um prazer estar na 41ª AGO na cidade de Balsa e ter esse tempo de conversa falando sobre família e do desafio que a gente precisa estar superando no dia a dia. Certo. Pastor Edivaldo, nosso público-alvo, tendo em vista o potencial que o senhor tem nessa área, o senhor, missionário Nazaré, nosso público-alvo tem, com especialidade na 41ª AGO, são os nossos pastores, as missionárias que, além de lidar com o exercício do ministério lá no campo, com as demandas que exigem muito da gente, tem também vida conjugal, vida familiar, porque nós somos seres humanos e dotados de todos os desejos, virtudes, carências e debilidades como qualquer outra pessoa. E nesse dia especial eu quero louvar a Deus por sua disponibilidade para poder somar com o nosso quadro de pastores, de missionárias, nesse dia especial. Eu queria fazer a sua primeira pergunta. Como nós como podemos fazer para equilibrar a vida ministerial com o altar e a família? Primeira coisa, o pastor ele precisa descobrir uma coisa interessante, que ele também é um ser humano. Antes de ser pastor, ele é pai, ele é esposo, e a gente precisa conciliar isso com muita graça de Deus. Muitas pessoas pensam que o ministério pastoral é uma capa, que o pastor só usa ela quando vai para o púlpito. Não. O pastor, ele é pastor no púlpito e também ele é pastor em casa. Então esse equilíbrio é muito importante. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa. O pastor, ele fala muito sobre amor no púlpito, mas a hora de ele exercer o amor é especificamente dentro da sua casa, para não dar esse choque. O pai é uma coisa, no púlpito, em casa é outra. Né? Esse é um problema sério. Então, ao longo da minha vida ministerial, desses 23 anos de pastor, eu procuro o seu Edivaldo no púlpito e o Edivaldo também em casa. Entendo que o ministério pastoral ele precisa ter esse equilíbrio para a gente caminhar bem. Se você conseguir fazer isso, por exemplo, a minha vida toda foi servindo a Deus, já nasci no lar cristão, né? Então eu procuro exercer o amor de Deus, principalmente no seio da minha família, com os meus filhos, minha esposa, meu genro e minha nora. Certo. Nós temos uma pergunta, pastor Edivaldo, ela é um tanto assim, até controversa, né? Às vezes. Uma pergunta simples, mas que tem tido muita divergência. Qual deve ser a primeira igreja do obreiro? A família ou o púlpito? Com certeza. A primeira igreja é a sua casa, né? A primeira igreja nossa é nosso lar. Se eu tenho um lar forte, eu vou ter uma igreja abençoada para a glória de Deus. Eu volto a repetir. O pastor precisa lembrar. Antes de ser pastor, você é um ser humano. Você é um pai, você é um marido, e a gente precisa tomar conta desse ponto particular da nossa vida. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter um ministério de sucesso. Primeiro, o primeiro ministério do pastor é a sua casa, é a sua família. A gente pode até pegar o que adianta você ganhar o povo todo e perder a sua casa. Certo. É verdade, eu tenho falado muito sobre isso, né? Embora a prioridade é o ministério, mas prioridade é uma coisa, né? Mas quem prioriza o ministério cuida com especialidade da família. O apóstolo Paulo diz que quem não cuida, ou seja, quando a gente cuida da família, isso quer dizer que eu estou priorizando meu ministério, porque a minha primeira igreja é lá. A Bíblia diz, faça o bem a todos, mas principalmente aos domésticos. Aos domésticos da fé. Deixa eu pedir para o senhor aqui, eu quero pedir para o senhor, o que o senhor diria? O que o senhor diria para um pastor que está ganhando almas e perdendo a esposa? Pois é, eu não sei até que ponto ele está ganhando, né?
Porque esse sentimento de estar ganhando e perdendo o que é mais precioso, que é seu lar, eu não sei, é um prejuízo muito grande, né? Eu posso até não estar ganhando muitas almas, mas a minha família ela está protegida e salva na pessoa bendita de Jesus. Então o pastor precisa ter cuidado, porque embora ele está ganhando muitas almas nesse trabalho de evangelismo, dedicado, sobrando pouco tempo para a família, né? Daqui a pouco essa mesma igreja, esse mesmo povo que ele está ganhando, vai perceber que esse pastor ele está com dificuldade no seio da sua família. Por que a gente vê tantos filhos de pastores desviados? Né? Que é um índice altíssimo, né? Demais. Né? Isso é ruim. Por que isso acontece? Isso é um fato. É exatamente isso. O pastor deixou de cuidar do seu ministério principal, que é a sua casa. Então, eu tenho esse cuidado. Né? Eu tenho 2 filhos, você conhece, meu filho é o pastor Emanuel. E, por sinal, bem sucedido. Sim, meu filho, tem minha filha, eu tenho um genro e a nora, mas eu sempre tive o cuidado de inculcar os princípios do Senhor na cabeça dos meus filhos e agora no genro e na nora, para que a gente possa... Se a pessoa olhar para o pastor Edivaldo, o missionário Nazaré, ver nossos filhos, meu genro e minha nora, caminhando bem, isso é um testemunho de ganhar almas. Né? Todo mundo vai querer parecer com aquela família do pastor, então a gente precisa ter esse cuidado. Talvez você está ganhando aí muita gente perdendo o seu bem mais precioso. Que E detalhe, minha gente, meus irmãos, as nossas palavras elas não são seguidas, mas sim o nosso comportamento. Nosso comportamento. Então, se o pastor, como ele acabou de dizer, age dessa forma, quem não vai querer imitá-lo? Né? Quem não vai querer ter uma família desse padrão? Verdade. Né? Mais outra pergunta importante que eu quero que os nossos irmãos absorvam bem o que o pastor Edivaldo está trazendo para nós aqui nesse podcast. Que sinais revelam que o obreiro, que o pastor está tendo uma família já doente ou sua família está adoecendo? Quais são os sinais? Bom, o primeiro sinal é que os filhos não congregam. Olha, você é pastor de uma igreja. É verdade. E se os filhos não congregam, essa família não está bem. Né? Porque esse dia eu estava até falando na igreja, porque tem muito pai assim, pastor, o meu filho passou a semana na escola secular, agora o bichinho domingo de manhã, ele vai dormir até um pouquinho mais tarde. E a escola dominical, moço? Não, meus meninos passaram a vida estudando. Meu filho se formou em Direito, minha filha é psicóloga, o tempo todo estudando. Mas nunca deixaram a escola bíblica dominical. Eu não vou deixar meu filho dormindo, moço. Tem pai que cai nessa conversa do menino. Oh, meu Deus, o bichinho estudou a semana todinha, agora o bichinho vai dormir. Não, meu irmão. Quando ele voltar, a escola termina 10 horas da manhã, e ele vai dormir. Enquanto a gente prepara o almoço, né? Você jamais pode deixar seus filhos em casa. Esse é um princípio. O que mostra que o ministério do pastor não está bem é sua família não congregar. Você já pensou, você, pastor da Assembleia de Deus, a vida toda, e ter seus filhos congregando em outro ministério? Meu irmão, esse ministério está doente. Os nossos filhos têm que amar a igreja que eu congrego, têm que amar a convenção que eu faço parte, que pela graça de Deus é a nossa comadreza. Mas uma pergunta forte, pastor Edivaldo. O senhor já passou por alguma crise conjugal e como superou? Na verdade, todos nós estamos nessa sala. Dizer daquele rapaz ali, já é casado? Ainda não, né? Você não passou ainda. Todos nós passamos pela fase de adaptação no casamento. Os primeiros 3 anos de casado, eu associo que é um momento muito difícil. Então, os primeiros 3 anos, no meu casamento, foi muito diferente. Primeiro, eu venho de um lar cristão. No lar que eu nasci, o sacerdote da nossa casa era o meu pai, o irmão Plácido Rodrigo da Silva. A minha mãe era sua auxiliadora. Do lar da minha esposa, foi bem diferente. Lá, a sacerdotisa era minha sogra. Né? Então, isso foi um impacto, porque quando eu casei, o sacerdote da minha casa era meu pai, da casa da minha esposa era a mãe. Vai dar um choque, não vai? Mas eu nunca briguei com a minha esposa, tive discussões acaloradas, mas ela não entendia essa questão de um marido pedir para a esposa fazer alguma coisa. Ela entendia que eu estava mandando nela. E ela dizia, olha, eu não casei para mandar em mim. Então esse foi um problema muito sério. A ponto de eu chegar a dormir no sofá, em uma noite quente, né? No ar-condicionado, disse, olha, você vai dormir no sofá hoje. Eu falei, meu bem, mas aqui está tão quente, tem tanta muriçoca, não vai ser legal. Você vai dormir no sofá. Eu passei a noite em claro naquela noite, né? Não dormi. Levantei cedo, tinha uma padaria em frente à nossa casa, comprei o pão preferido dela, fiz suco de abacaxi, que é o que ela gosta. Quando ela abriu a porta do quarto, eu estava com o café pronto.
E ela disse, não, isso não é possível, você está aqui, claro, está esperando você. Então, tivemos esses problemas sérios, mas como eu casei com minha esposa, quem fez meu casamento foi o pastor Jairo. Enquanto ele fazia o sermão, eu fiquei 1 hora de joelho. Quem conhece o pastor Jairo sabe que o sermão dele não era menos que isso. De joelho. Aí eu ficava, quando eu vi uma crise, eu ficava pensando, mas 1 hora de joelho, largar essa mulher agora não vai dar certo. O certo foi um momento difícil que nós passamos no nosso casamento, mas superamos para a glória de Deus. Naquele momento, pastor Rui, a gente pensa que só nós estamos enfrentando isso. Mas quantas pessoas não estão enfrentando o mesmo problema? É verdade. E a gente supera esses problemas para vir aqui hoje nesse podcast, quer dizer que seu casamento é uma bênção e seu casamento tem tudo para dar certo em nome de Deus. Glória a Deus, isso é interessante, o Senhor abrir o coração desta forma aqui, neste podcast, porque quantas pessoas não estavam precisando de uma palavra dessa, não só como terapia, mas como reforço mesmo, reforço sentimental, para essas crises que às vezes as pessoas passam por coisinhas e não superam. Mas deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Qual o papel da mulher no ministério pastoral? Ela é auxiliadora ou copastora? Na verdade, a esposa ela exerce um papel importante no ministério pastoral, né? Ela é a nossa auxiliadora no ministério, né? Aquela que nos ajuda. A mulher ela exerce um ministério muito forte nos bastidores pastorais. Ela que corrige nossa mensagem, né, não? Termina a mensagem, ela fala, essa mensagem sua não foi boa, não. E ela pode falar isso, né? Porque ela conhece o pastor, ela conhece aquele marido que está no púlpito, não é verdade? Então, minha esposa, Nazaré, ela exerce um papel muito importante no meu ministério. Primeiro, ela me ajuda na igreja, conduzindo o ministério de mulheres com as irmãs e me dando orientações, porque a esposa é a nossa auxiliadora, a Bíblia diz. Está lá para nos auxiliar, não é? Então, ela exerce um papel muito importante, que eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, Nazaré. Deixa eu fazer outra pergunta que eu sei que tem muita gente do outro lado que quer saber. Deixa eu perguntar para o senhor, a submissão bíblica no casamento, ela ainda se aplica na família desse obreiro moderno? Claro. A submissão ela é feita em amor, né? Na verdade, a mulher está sob uma missão, né? Que é auxiliar o seu marido. Então, esse papel de submissão a mulher faz isso em amor. O marido que a ama, a mulher tem o maior prazer em servi-lo. Agora, imposto, posição, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, acho que esse não é o caminho. E eu costumo dizer, meus irmãos, que é uma troca. O marido ama e ela se submete. Claro. Ela se submete, o marido ama. Porque Claro. se o camarada não ama a esposa, ela vai dar vontade de se submeter? Ela vai dar vontade de... Na verdade, a Bíblia já deixa as coisas bem claras. Ela diz assim, vós, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. O pastor ele foi chamado para amar a sua família. Olha como o texto diz. Marido, ame a sua mulher. Você pode ficar tranquilo, quem vai amar a igreja é Cristo. Muitos pastores invertem esse papel. Ele ama a igreja e alimenta a esposa. Não. A esposa é para ser amada, a igreja é para ser alimentada com a palavra de Deus. Você já pensou? Você acha que Deus está feliz quando o pastor diz, eu estou apaixonado por essa igreja? Como é que está apaixonado pela noiva dele? Não, meu irmão, tu foi chamado para ser apaixonado pela tua mulher. A igreja, quem ama ela é Cristo. Você vai dedicar a sua vida na ministração da palavra, mas na hora de amar, é a sua mulher. Muito bem colocado, pastor. E como proteger o casamento nessa rotina pesada que nós temos no ministério, agendas, reuniões, campo missionário, como proteger o casamento no meio dessa lida? Primeiro uma folga, né? Uma pausa, né? Eu participei de um projeto de uma igreja, chamava uma pausa. O pastor ele tem que ter sua pausa. Pegar a sua esposa, colocar no carro. Se ela gosta de pescar, vai para a beira do rio, vai pescar, compra uma barraquinha, bota só ali um colchãozinho, os dois, fecha a barraquinha, vão se amar, namorar. Essa pausa é importante. Porque senão daqui a pouco a gente vai ficar reclamando do ministério. Não, meu irmão, nós não temos motivo nenhum para reclamar desse ministério maravilhoso que o Senhor nos deu. Não, tem uma pausa. Saia com a sua esposa. Se você não tem uma chácara, eu tenho, você pode ir para a minha, entendeu? Entendeu? O importante é você ter esse tempo para sair com a sua família, com o celular desligado. Né? Tem pastor que desespera se esquecer o celular. Não, meu irmão, quando tu chega lá, as mensagens estão tudo lá. Fica caçando área, onde tem área. Não,
Não, meu irmão, desliga o celular. Esse dia é só seu, de sua família, da sua esposa. Isso é muito importante. Existe espaço para o romantismo Sim. no casamento pastoral e como manter viva a aliança? É isso aí. Romantismo é uma coisa mais simples do mundo. Primeiro, você a ama. Então, é muito importante a gente manter esse romantismo. Olha, o pastor, ele viaja. Quando ele chega, ele traz uma flor, ele traz chocolate, ele traz um presente. Moço, todas as vezes que eu viajo, eu trago um presente para minha esposa. Eu trago uma lembrancinha. Não só para ela, mas trago também para os filhos. Embora já estão casados, eu chego e trago um livro para minha filha, um livro para meu filho. Então é importante, o romantismo é muito importante no casamento. Você jamais pode perder essa graça. Abraçar, beijar a esposa. Esse dia eu estava vendo até, esse dia uma mulher reclamando que o marido não estava beijando ela, mas isso é antigo. É antigo. A esposa de Salomão já estava reclamando, se ele me beijasse. Olha aí. Se a sua boca me cobrisse de beijo, porque o seu amor é mais agradável do que o vinho. Mas então você tem que beijar, abraçar e ter essa caminhada tranquila. Qual o maior erro que o obreiro pode cometer no casamento, pastor? Na própria casa? Eu volto a repetir. É ser uma pessoa no púlpito e em casa outra. Não. O Edivaldo do púlpito é o Edivaldo do lar. A gente não pode vestir uma capa pastoral quando sobe no púlpito. Não, você é o pastor lá e você é o pastor aqui. Pronto, faça isso. Verdade. Seja aquele amoroso em casa e amoroso no púlpito. E fazendo assim, a gente adquire o respeito, a consideração dos filhos, da esposa. Eu costumo dizer que toda Sara sabe o Abraão que tem em casa. Sara seguiu Abraão sem questionar. Apenas Abraão disse, o Senhor me apareceu e me disse, sai. E ela não hesitou, acompanhou porque ela sabia do Abraão que tinha. Não era um Abraão com capa. A gente, pastor, não pode perder a nossa família. É verdade. A nossa família é o bem mais precioso que a gente tem. E Deus me deu um casal de filho para me entender a importância de um filho homem e a importância de uma filha mulher em casa. Quem tem uma filha mulher sabe do que eu estou falando. O desafio de um pastor, ele dobra quando ele tem uma filha mulher. É verdade. Eu sei disso. É porque a mulher, na sua natureza, já vem a vaidade. E nós, como pastor, tem que ter muito cuidado, pastor. Porque daqui a pouco você perde sua família, moço, com tanta dureza, com tanta firmeza. Tu tem que dar testemunho porque tu é minha filha. Uma vez, minha filha pequenininha, ela estava correndo na igreja, a irmã pegou ela e ela começou a morder a irmã. Tomara que ela lhe morda você todinha. A irmã agarrada na menina, solta essa menina, irmã, deixa a menina andar. Aqui é a casa de Deus, né? É assim que a gente diz? É verdade. A gente corre e tal. Quando o meninozinho começa com a gente agarra. Então, e isso é muito sério, interrompendo só aqui um pouquinho, porque daqui a pouco os filhos estão fora, porque na casa de Deus, se o senhor lembrar, antigamente, quantos de nós fomos batizados com o Espírito Santo? No culto, junto com os nossos pais. Sim, meu filho foi batizado lá na Vila Macedo, Emanuel, criança. Recebeu o batismo do Espírito Santo, ficou rodando aí, caminhando na igreja de joelho. Uma experiência muito boa, tá? Era pastor lá na Betânia. Né? Com base nas suas experiências familiar, se o senhor começasse o ministério hoje, o que o senhor faria diferente? Se eu começasse meu ministério hoje, eu dedicaria mais tempo a Deus. No início do ministério da gente, a gente quer resolver todas as coisas sozinhos. Acho que você tem condições de resolver problemas da igreja, né? E termina piorando. Então, se eu começasse o ministério hoje, muitos desses erros que eu cometi no passado, eu não cometeria. Eu transferia, com certeza, esses problemas para o Senhor. Com a ajuda dele, a gente consegue resolver os problemas. Porque a gente, no início do ministério, moço, a gente quer resolver tudo sozinho. Verdade. E a gente sofre muito. Eu tive muito problema no início do ministério, porque queria resolver as coisas, assumia problema que não era meu, né? Ficava a noite em claro. Sobrecarregava a esposa. Então, se eu começasse hoje, eu transferia, com certeza, muito mais coisas para o Senhor. E de que adianta o obreiro subir no púlpito se a esposa está chorando no banco? Aí é uma tristeza muito grande. E aí ela fica dizendo, olha, pregando e aqui, né? Realmente é bem delicado. Tem que ter muito cuidado. Isso é muito sério e a gente, às vezes, não para pensar quantos dos nossos amigos, quantos das nossas amigas, colegas, parceiros, parceiras,
estão vivendo traumas, passando por problemas, às vezes por falta de uma palavra de orientação dessa. Sim. Eu louvo a Deus porque Deus levantou o senhor, levantou o pastor Adalberto Gomes, que são referências para nós nesse quesito família. São mestres para a nossa geração e, mormente, para a nossa comadésima. A nossa comadésima é rica e eu louvo a Deus por isso, porque antes os nossos pioneiros não tiveram essa oportunidade de homens que se dedicaram, como o senhor, pastor Adalberto, que buscaram, procuraram a fundo, como o senhor falou aqui agora há pouco, o pastor Adalberto é psicólogo, juntou tudo isso com a terapia familiar e isso potencializa o reforço para nós, para a nossa convenção, pastor Edivaldo. Sei que o senhor é livre e o senhor é desprovido de vaidade, eu falo isso, não é lisonja, o senhor não precisa disso, mas é um privilégio que a nossa comadésima tem, né? Porque hoje nós temos ferramentas que nem o senhor, né? E eu quero aqui, finalizando já, mas antes da palavra final, eu quero aqui que o senhor se dirija aqui às missionárias, aos pastores que estão lá nos rincões do nosso Brasil, sofrendo e às vezes com crises fora do casamento, mas que afeta o lar, que afeta a casa, crises na igreja, que deixa a família doente, que deixa a esposa doente, os filhos traumatizados, pois a maioria dos filhos de pastores não querem seguir os passos dos pais. Isso tem sido muito forte por causa do que eles já viram dentro de casa. E eu sei que eu falo isso aqui e mexe com o senhor, porque o senhor tem vivido isso também, porque não é fácil. Que palavra, com o coração aberto, o senhor deixa? Primeiro, eu queria agradecer por esse tempo nesse podcast aqui na nossa 41ª região na cidade de Balsas, e dizer a você, pastor, lembre-se, você é um ser humano. Você não é um semideus, você é um ser humano. Missionária, a senhora é uma ser humana. E os nossos filhos precisam de nós. A gente não precisa ter uma distância do púlpito para casa. Não, os dois têm que caminharem juntos. Seja esse pastor amoroso em casa, seja um pastor amoroso no púlpito. A gente tem que fazer isso. Lembre-se, seu primeiro ministério é cuidar dessa família, dessa pequena igreja, né? Que a nossa casa é a nossa pequena igreja. É de lá que a gente foi formado. É de lá quem está sendo treinado para ser pastor, para cuidar das ovelhas de Deus. Como é que eu não sei cuidar dos meus, vou cuidar da ovelha do Senhor? Né? Então, dedique tempo a essa família. Tenha tempo com a sua esposa. Esteja com ela. Abrace seus filhos. Olha, uma coisa que eu considero importante, pastor, nós como pastores temos que ter muito cuidado quando tratar do nosso ministério na presença dos nossos filhos. Há pais que eles falam mal da igreja que está pastoreando, da convenção dele na frente dos filhos. Como é que esse menino, como é que essa criança, como é que esse menino vai amar essa igreja, pastor? Não, pastor, meus filhos nunca ouviram uma palavra negativa minha com respeito à minha convenção e do meu presidente. Não, sempre uma palavra positiva, estamos na melhor convenção, o melhor presidente, estamos aqui nessa dificuldade, mas Deus está nos vendo e daqui a pouco vamos mudar. Então, meus filhos amam a convenção, amam a igreja, amam a presidência. Então, isso é muito importante. Nós precisamos dedicar nossa vida a Deus e dedicar também a nossa vida à família. Ame sua família, ame sua esposa, ame seus filhos, cuide desse pequeno ministério que Deus entregou para você e você terá sucesso na igreja que você pastora. Pastor Edivaldo, obrigado, meu amigo. Bem, Deus abençoe. muito bom. Deus abençoe, meu povo. Um grande abraço.